Olá, galera. Estamos aqui 2025 começando nossas conversas através dos vídeos de filosofia. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Nicolau Maquiavel. Esse que disse que os fins justificam os meios. Ele nunca disse isso. A gente deve começar falando disso, né? Maquiavel ficou tão famoso que hoje, quando alguém toma uma atitude moralmente reprovável, a gente diz que foi uma atitude maquiavélica, o que também é uma injustiça com esse grande pensador do século XVI, que, de certa forma, lançou o que a gente vai chamar de filosofia política, de ciência política. Maquiavel é uma figura muito interessante. Primeiro porque ele está num momento muito interessante da Europa, né? Ele é um florentino que está convivendo com aquela efervescência das cidades italianas da Renascença, e ele está vendo o entorno dele, França, Espanha, Inglaterra, Portugal, se constituindo como estados nacionais, enquanto a Itália é um aglomerado de 5 grandes cidades, brigando entre si, guerreando, gastando dinheiro, gastando talento, em vez de enriquecer. A ideia de Maquiavel, o que vai levar Maquiavel a escrever suas duas grandes obras, né? Uma vai torná-lo famoso, a outra nem tanto. O que vai levar Maquiavel a escrever suas duas grandes obras foi o desejo de transformar a região, que hoje nós chamamos de Itália, num Estado nacional. A ideia de Maquiavel é que, sem um poder forte, capaz de unificar esses reinos divididos entre si, a Itália jamais poderia se constituir como um Estado. No entanto, embora Maquiavel aposte nesta necessidade de um poder forte, de um Estado forte, ele tem uma percepção republicana do poder. O seu primeiro livro, o mais conhecido, O Príncipe, é um manual de como conquistar e se manter nesse poder forte que ele pensa ser a solução para a Itália. Mas há um segundo livro dele, chamado Comentários à Primeira Década de Tito Livio, no qual Maquiavel apresenta sua ideia de um Estado republicano. Então, a gente tem que começar já dizendo isso, né? Maquiavel não é um pensador absolutista, embora a sua obra, O Príncipe, seja de caráter absolutista. Mas veja, o absolutismo presente no Maquiavel de O Príncipe é esse absolutismo necessário, esse remédio urgente para colocar a Itália nos trilhos, depois do qual, nas ideias dele, a Itália deveria seguir um caminho republicano.
Infelizmente, Maquiavel não conseguiu realizar o seu projeto, né, de ver a Itália em fio unido. A Itália só vai se constituir como Estado no século XIX. E essa segunda parte, então, do projeto dele de contribuir para um Estado republicano vai ficar para o futuro. E a sua obra acabou que não se tornou tão conhecida assim. É uma obra volumosa, bem mais volumosa do que O Príncipe, o que talvez explique por que ela não ficou tão conhecida, né? As pessoas leram só O Príncipe e aí, bom, se Maquiavel escreveu O Príncipe, se O Príncipe é de caráter absolutista, então Maquiavel é um autor absolutista. Não era. Uma outra coisa importante para dizer de Maquiavel é que ele está nesse caminho de fazer uma leitura da política não como um ideal, que era a maneira como em geral se escrevia sobre política, né? Falava-se de como a política deve ser, em vez de se falar como a política funciona. E Maquiavel, em suas obras, tem esse cuidado de mostrar como a política é. E aí, ao dizer como a política é, Maquiavel se apresenta como um autor muito realista. O realismo de Maquiavel é cru, é sem pinturas que tornem a paisagem mais suave. Então, Maquiavel vai dizer que o homem em geral, né, o súdito em geral, é mesquinho, é pouco confiável, pensa só em si. Ele está mostrando o perfil do ser humano como ele o percebia. Mas é esse súdito, mesquinho, pouco confiável, que precisa ser bem governado se quisermos um Estado que funcione. O rei, pensado por Maquiavel, não tem que ser bom. O rei, pensado por Maquiavel, tem que ser eficiente. Por isso nós dizemos que Maquiavel, além de ser realista, ou seja, não pinta um dever ser do poder e do Estado, além de ser realista, Maquiavel também é pragmático. Ou seja, ele não está escrevendo por poesia e ele não acha que o rei tem que fazer coisas a partir de um ideal. O rei tem que ser prático, o rei tem que ser eficiente, tem que agir de modo tal que aquilo que ele, rei, quer aconteça para que o Estado funcione. Ele é prático, ele é pragmático, ele não é idealista, ele é realista. Maquiavel também apresenta um perfil laico, e essa é uma novidade muito grande no pensamento maquiaveliano. Quando eu falo laico, eu estou falando da condição para Maquiavel deste rei que não deve governar a partir das estruturas eclesiásticas, a partir dos princípios eclesiásticos. Então Maquiavel separa Estado de igreja. Veja, Maquiavel é pragmático, Maquiavel é realista, Maquiavel é laico, aquele que separa o Estado da religião, o Estado da igreja. Então o rei não tem que ser submisso ao Papa ou aos bispos. O rei tem que ser o soberano do Estado. Quando Maquiavel apresenta
essas características do rei, ele, de forma muito inteligente, não escreve no seu livro, ele não estabelece ordens ao rei. Por quê? Porque Maquiavel se apresenta como um súdito cujo rei deve ser pragmático, e esse súdito, que é ele, Maquiavel, sabe que não pode dar ordens ao rei. Então, a obra de Maquiavel não é uma obra não normativa. Maquiavel não diz o que o rei vai ou não fazer. Ele diz o que o rei deve ou não fazer se quiser que o seu projeto de conquista e manutenção no poder funcione. Então, a obra de Maquiavel é toda cheia de exemplos tirados da história. Ele tinha um conhecimento da história vastíssimo, sobretudo da história do Império Romano, e ele pega estes exemplos da história para dizer, olha, fulano de tal fez assim, deu certo, Cicrano fez assim, deu errado. E ele deixa ao rei, claro, a decisão, né? Olha, eu estou lhe apresentando 2 modos de agir. Esse aqui funciona, esse aqui não funcionou. Como é que você deve agir, né? Então, as 2 obras de Maquiavel, estou falando das 2 principais obras, porque Maquiavel também escreveu contos, hein? E os contos dele são maravilhosos. Os contos sobre a religião, sobre os costumes. Maquiavel era muito inteligente, ele tinha uma visão muito arguta, né? Muito clara do que era a sociedade da sua época, do que é a humanidade. Então, nessas 2 obras, primeira década, comentários à primeira década de Tito Livio e O Príncipe, nessas 2 obras, Maquiavel se apresenta como uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, que não está dando ordens, mas que está dando ideias para o rei. Ele é o súdito, né? Ele é o súdito, e ele oferece esse livro a Lourenço de Médici, que dizem nem ligou muito para a obra que Maquiavel compôs. Maquiavel era um homem muito político, ele não queria o poder, ele não queria ser rei, mas ele queria estar ali, né, na casa grande, né, do poder, ajudando, contribuindo, e se meteu em várias encrencas. Então, veja, eu acabei de apresentar 4 características do pensamento de Maquiavel. A primeira, Maquiavel é realista. A segunda, Maquiavel é pragmático. A terceira, Maquiavel é laico. A quarta, Maquiavel é não normativo. Maquiavel não determina, não estabelece assim, 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 mas ele diz, olha, quem trabalhou assim deu certo, quem não trabalhou deu errado. Nessa tentativa de dar orientações ao rei, Maquiavel acaba estabelecendo, gente, o que a gente vai chamar de moral do Estado. Então, a moral de Maquiavel é dividida numa moral para o súdito e numa moral para o rei. Veja, até então, toda a obra sobre o poder considerava que o rei tem que se pautar na moral cristã. Maquiavel inaugura uma nova maneira de pensar. Ele vai dizer, olha, o rei tem que ter uma moral pragmática. O rei pode sim, se for para o bem do Estado, mentir, trair, enganar. O súdito não. O súdito tem que seguir a moral cristã. Tem que perdoar, tem que amar, não pode mentir. O rei não tem que perdoar, o rei não tem que amar, o rei pode mentir, o rei pode trair, desde que seja para o bem do Estado.
Então essa diferença, né, entre a moral do súdito e a moral do rei é outro ponto importante do pensamento de Maquiavel. Um último aspecto de Maquiavel que eu vou citar nesse vídeo, um vídeo naturalmente curto, é o aspecto ligado a duas palavras, a palavra virtude e a palavra fortuna, que são muito presentes nos vestibulares nacionais. O conceito de virtude em Maquiavel, né, que a gente pode traduzir para português como virtude, tem a ver com força. Então o rei tem que ter virtude, ou seja, o rei tem que ser força capaz de garantir que ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Um segundo conceito que vai trabalhar junto com o de virtude é o conceito de fortuna, que não tem nada a ver com ter dinheiro, embora tenha, mas tem a ver com o acaso. Para Maquiavel, não adianta o rei ter virtude, ou seja, força, condição, se o acaso não lhe sorrir. Tá? Então, nesse sentido, Maquiavel está dizendo o seguinte: olhe, você pode ter todas as condições pessoais, mas a sorte não lhe sorriu. Ou você pode ter toda a sorte, mas não ter as condições pessoais. Em ambos os casos, você não vai conseguir ser um rei capaz de conquistar e se manter no poder. Espero que essas notas tenham ajudado. Forte abraço, beijo, até mais.